Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sally, sou professora de yoga e moro na China. Esse fundo que vocês estão vendo é real, eu estou filmando aqui num templo budista e é no meio da cidade de Xangai, fica no meio do nosso bairro. Quais as suas dúvidas sobre o yoga? Porque eu sei que o yoga é um assunto muito vasto, né? Muito polêmico ainda, alguns assuntos, muita gente confunde yoga com religião e não tem nada a ver, já fiquem tranquilos, porque não vai influenciar na sua crença religiosa, não tem nada a ver. Mas por outro lado, ela trabalha os nossos 3 corpos. Trabalha o nosso corpo físico, que é o corpo que a gente precisa para estar aqui nesse planeta, precisa ter saúde, precisa se locomover com esse corpo aqui. Então por isso é importante a gente trabalhar o corpo físico. O corpo mental, que é uma das ferramentas do corpo físico e que tem tudo a ver, tudo se reflete, né, da nossa mentalidade, o tipo de mindset, tudo reflete na nossa vida física. O que a gente pensa aqui, passa por aqui e externaliza. E o nosso corpo espiritual, que é a nossa alma, que aí já entra muito a questão religiosa por isso, porque trabalha muito nossa espiritualidade. Mas, desde já, eu asseguro para vocês que não tem nada a ver com religião, tá? A gente vai conversar sobre a origem do yoga, vamos conversar sobre tudo que envolve o yoga, as meditações, a parte prática, a parte mental, a parte da limpeza que a gente faz, né, os chakriyas, para quem gosta de fazer, depois a gente vai entrar nos assuntos, os exercícios respiratórios, que são muito benéficos para a saúde, quer você tenha algum problema respiratório ou não, porque a respiração ela não serve só para a gente respirar e para fazer a passagem de ar, entrada e saída de ar no corpo, ela oxigena o cérebro, ela traz tranquilidade. Quer ver? Pode ter uma experiência de estresse no meio do seu dia. O que você faz? Você faz um... E tá tudo ligado, tudo tem a ver com yoga. A base do yoga, na verdade, é a respiração. Se você não souber como respirar, a sua prática de yoga vai ser somente limitada à parte física. E mesmo assim, ainda vai limitar em muitos exercícios, muitos asanas. Você não vai conseguir fazer se você não souber respirar. Asanas, eu vou introduzindo para vocês as palavras, a nomenclatura, tá? Asanas são aquelas posturas, né, de yoga, dos exercícios que a gente faz, a parte física, que promove aquela energização, né, do físico. São canais energéticos, os asanas, que possibilitam trabalhar a sua energia interna através da parte física. Então você trabalha de dentro para fora e de fora para dentro, o yoga. Assim como qualquer outro exercício, né? Mas que como a gente está falando de yoga, a gente segue falando no yoga. Por exemplo, quando você está chateado, um ótimo remédio para quando você está chateado, magoado, é ir caminhar. Vai caminhar num parque, vai fazer um exercício, vai mexer o corpo. Você já não se alegra? Por quê? Porque você se conecta com a natureza, você se conecta com o seu corpo físico, automaticamente vai mexer lá no fundo do seu inconsciente, o subconsciente, a parte mental e a parte espiritual também. Então tá tudo ligado, gente. Os 3 corpos não soltam as mãos. Os 3 corpos caminham de mãos dadas. Por isso que o yoga é o exercício, um dos exercícios físicos, mentais e espirituais que são mais completos. O yoga trabalha tudo, gente. Trabalha tudo. Quando você começa a praticar yoga mais regularmente, você vai sentindo a mudança até no que você sente vontade de comer, você sente uma vontade de melhorar a sua alimentação, mas isso é sem forçar. Você vai sentindo, o próprio organismo vai tratando de olhar para aquela comida, aquela guloseima, aquele negócio que você gosta de tomar e não presta. Você fala, não quero. E aos poucos isso vai se tornando um hábito. Então o yoga realmente transforma a nossa vida, tá? Mas você precisa praticar. Não tem jeito. Você precisa do seu corpo em qualquer posição. Por isso que tem asanas sentado, asanas em pé, asanas deitado.
Então tem em todas as posições. Você tá dodói, você não tá afim de levantar da cama, tá com gripe, pode praticar yoga? Pode, mas tem os asanas certos para você praticar. Pode praticar sentado, pode praticar deitado, não precisa fazer aquelas posturas mais acrobáticas, que também tem essa parte, tá? Que é muito boa para emagrecer, para fazer um cardio, mas a gente vai dividir todos esses assuntos bem mastigadinho. Então, qual o primeiro pilar do yoga? É a respiração. Sally, mas o que significa yoga? O que quer dizer yoga? Qual a tradução da palavra yoga? Yoga significa união, que, como eu expliquei, os 3 corpos não se soltam. É a união do seu corpo físico, mental e espiritual. Todo o sistema físico, límbico, emocional, espiritual, tudo está conectado. E o yoga é a união de tudo isso. É a união perfeita, é a união de um fluxo muito natural. Se você observar, essa união, ela já é nata no nosso físico. Só que a gente faz, né, o yoga desde muito pequenininho, desde bebezinho, no útero da nossa mãe. Por que vocês imaginam que as crianças começam a chutar, a se movimentar? Porque elas estão se desenvolvendo, elas estão crescendo e o nosso corpo, esta máquina física, ela foi projetada para o movimento. Ela não foi projetada para ficar parado, certo? Senão o bebezinho não teria essa sabedoria e ficaria lá, imóvel no útero da mamãe, flutuando, se alimentando, dormindo. Não teria uma atividade. Mas desde que somos pequenos embriões, lá no útero da mamãe, a gente já sabe, inconscientemente, nosso sistema límbico está se formando, todos os sistemas estão se formando e o movimento já vem sendo pedido, solicitado. Porque depois a gente esquece disso. Lógico, porque é uma explicação que não tem explicação. É uma memória muito antiga, né? Então o nosso cérebro não é capaz de lembrar de tudo. Ainda bem, né? Porque tem coisas que é bom a gente esquecer mesmo e treinar o esquecimento. Mas enfim, é sobre isso, tá? Yoga é união, une seu corpo físico, mental, espiritual, psíquico, emocional. Todos os sistemas se unem, tá? Então yoga significa isso. E o pilar do yoga é a respiração. Você só vai praticar yoga se você aprender a respirar. Então, hoje, como é o nosso primeiro dia, nossa primeira aula, treinar com vocês, passar um exercício para aprender a respirar melhor. Muitos dos meus alunos no Brasil, quando eu tinha escola lá, as pessoas chegavam até mim sem saber como respirar. Por isso que às vezes na academia muita gente se lesiona, se machuca, vai fazer um exercício, vai jogar um futebol, vai jogar um vôlei, não respira direito, se machuca, simplesmente por não oxigenar o seu corpo físico, seu cérebro naquele momento. Principalmente os músculos. Você precisa levar oxigênio para os músculos na prática de atividade física, seja qual for, tá? E o yoga, ela conscientiza isso, ela traz uma respiração consciente. Por isso que também tem a parte meditativa do yoga, para você só sentar e respirar. Quando a gente respira certo, essa prática de respirar corretamente, ela vai te ajudar inclusive a emagrecer, a perder peso. Por quê? Bota a mãozinha no abdômen de vocês, ó, uma logo embaixo do peito, aqui na boca do estômago, e qualquer uma delas, tá? Uma embaixo da outra. Ali na altura do estômago, do umbigo, do baixo ventre. Vamos fazer esse exercício junto. Quando a gente inala o ar, enche os pulmões de ar, o que acontece? Sinta o movimento aí, o que acontece? A parte abdominal, ela vai para dentro, parece que ela é recolhida, tá? Ela vai, se você faz uma respiração profunda, ela vai para dentro. A parede abdominal vai para dentro. Quando você solta, o que acontece? Ela relaxa, certo? Muito bem, essa é a respiração pulmonar. Respiração que enche os pulmões de ar e solta todo o ar que está lá. Não solta menos do que você encheu. Vamos tentar de novo? Vamos fazer junto?
Inala bem profundamente e solta. Sentiram o movimento que faz aqui, ó? Todos os órgãos se movimentam. Tudo que tá aqui na nossa caixinha, né? Dos órgãos vitais, essa caixinha de proteção aqui que Deus colocou, os órgãos lá dentro para ficar protegidinhos, tudo isso se movimenta. A gente pensa que não, mas se movimenta sim. Então, quando a gente faz uma respiração completa, consciente, tudo entra em movimento. É claro que a gente não vai respirar assim profundamente o dia inteiro, tá? Esse é só para fazer o exercício e para tornar a sua respiração consciente. Claro que durante a prática de atividade física a gente não vai respirar dessa forma, tá? Isso é uma respiração de quando a gente está dormindo, de quando o corpo está relaxado, tudo está relaxado. Você está meditando, né? Você está contemplando, está deitada na rede, está lá só prestando atenção na sua respiração. Só que precisa prestar atenção na respiração durante o exercício, durante a meditação. Por quê? Para automatizar essa mecânica de você sentir que está respirando certo. Então, uma dica boa, você inalar o ar em 5 segundos, você vai contar 5 e soltar contando até 5 mentalmente, tá? Por exemplo, vou soltar. Notem que a respiração ela ajuda inclusive na postura. Olha quando eu inalo o que acontece com o meu corpo. Vou soltar. Vocês viram que eu cresço? Que a minha coluna alonga? Eu tô aqui sentada. Tô sentada como índio aqui. O nome dessa postura é Sukhasana, tá? Sentada igual índio. Não vou mexer no tripé agora, mas vocês vão ver. Depois que eu ampliar a imagem, vocês vão ver. E você precisa sentar numa posição confortável, mas tem que ser no chão. Outra coisa que vai ajudar vocês na prática da yoga, além da respiração, é vocês fazerem amizade com o chão, tá? Faz amizade com o chão. Bota lá um colchonetezinho, ó, uma coisinha de fazer exercício, ou bota uma toalha, uma canga. Se ficar muito duro, coloca uma almofada por baixo. Só não pode ser um ambiente muito, muito fofo, tá? Por quê? Porque daí para praticar os asanas vai tirar o teu equilíbrio. Mas só para sentar e meditar, pode sim. Pode sentar na almofada, pode colocar uma almofada nas costas, se encostar numa parede. Mas leva um pouco dessa posição de sentar para o chão. O que é isso? É para você acostumar com o chão, porque muita gente não consegue sentar no chão, né? E deixar a sua coluna reta. Então, para começar, quem tem mais dificuldade, bota a almofada nas costas, encosta na parede, mas sempre pensa que sua coluna está alinhada. Como que eu crio essa consciência de que minha coluna está alinhada, sentindo que ela está alinhada? Vocês sabem os ossinhos que a gente senta, os isquios? São 2 ossinhos do bumbum. Vamos lá, palpa o bumbum de vocês vão achar 2 ossinhos lá. Esses ossinhos, eles estão aí por alguma razão, que é pra gente sentar e se apoiar neles. Não no glúteo, no músculo, na carninha. É para sentar e apoiar nos ossinhos, tá? Claro que o glúteo, a carninha, vai ajudar a musculatura a sustentar. Então, antes de começar, vocês vão buscar uma posição sentado aí no chão. Busca uma almofada, se precisar, coloca um apoio no chão, nas costas. Se não precisar nas costas, melhor ainda. Se não precisar no bumbum, melhor ainda. Vamos tirar a carninha, ó, afasta os glúteos um pouquinho e vai sentir lá os ossinhos bem apoiados no chão. Essa posição, ela vai fazer com que vocês deixem a coluna reta por mais tempo.
pelo tempo necessário que vocês quiserem ficar, tá? Mas a coluna tem que ficar reta, não pode começar a virar um arco, né? Fazer a coluna virar um anzol, ó, tá vendo? Aí também já não estamos trabalhando nada. Então só essa postura do índio, a postura de índio, Sukhasana, que a gente chama, o nome desse asana é Sukhasana. Eu vou usar alguns termos aqui em sânscrito também para vocês irem aprendendo, não precisa decorar, mas é só para se familiarizar, tá? E aí vocês vão tirar a carninha, vão sentar nos ossinhos, nos isquios, e vocês vão fazer uma rotação de ombro para trás. E já viu como mudou a minha postura? Sem muito esforço, só colocando a fisiologia do nosso corpo, a parte certa no lugar certo. Então o yoga ajuda a melhorar a postura, professora? Ajuda muito a melhorar a postura, tá? O yoga vai transformar a vida de vocês vão ver. Depois vocês vão me escrevendo aí, tá? Vão me contando nos comentários, deixa dúvida, deixa pergunta que eu vou responder com o maior carinho. A gente vai começar com os asanas bem gradativamente, do mais fácil e vamos caminhando. Vai ser uma caminhada aqui, a gente tá junto nessa. Então vamos respirar fundo, relaxa a palma das mãos aí no seu colo, deixa a palma das mãos para cima, faz aquela rotação de ombro novamente, senta nos ossinhos sentantes, que são os isquios, relaxa a musculatura facial, relaxa os ombros, relaxa as pálpebras, fecha os olhos, relaxa a boca, o maxilar, relaxa a língua aí dentro da boca, procura uma calma. Como que a gente vai conquistar essa calma, sem pensar em nada? Você vai pensar na respiração, não é que você não vai pensar em nada. Você vai esvaziar as tensões físicas e vai pensar, vai concentrar na sua respiração, que é trazer o seu organismo, o seu corpo para o momento presente, a sua mente para o momento presente através da respiração. Então, nessa posição de Sukhasana, relaxa tudo o que você conseguir relaxar. Você vai respirar fundo 3 vezes. Vai inalar em 5 segundos e exalar em 5. No seu tempo, 3 vezes. Inala bem profundamente e solta. Solta tudo. Geralmente a exalação ela fica um pouco mais longa do que a inalação, não tem problema. Traz a respiração consciente, se habitua a respirar de forma consciente, tá bom? Eu vou abrir meus olhos, vou falando com vocês, mas vocês continuem de olhos fechados e respirando. Respira fundo mais 5 vezes, inala mais 5 respirações. Esse exercício da respiração é muito importante na nossa primeira aula. É muito importante você só aprender a respirar. Só trazer o teu corpo, a tua mente para o momento presente. Se criar alguma imagem aí dentro da sua mente, tenta canalizar essa imagem para você se observar, como se você estivesse se assistindo de frente num espelho. Você está se vendo o que você está fazendo aí. De olhos fechados, você está com essa visão de observador, de observadora na sua mente. E vai só respirar. Esquece tudo que está ouvindo, todo o barulho que está vindo lá da sua casa, lá de fora, seja o que for. Quando vocês forem praticar yoga também, vocês podem colocar uma musiquinha instrumental de fundo, uma musiquinha que faça vocês relaxarem, que vocês tenham essa sensação de relaxamento. Não vou dizer que tipo de música, porque isso é muito particular.
Mas ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, que eu te dou as instruções, você vai só respirar. Respira fundo e vai ouvindo minha voz. Então a prática do yoga pode ser com música ou não tem problema, como você se sentir melhor. Feito isso, vocês já respiraram, já terminaram as 5 vezes a respiração, inalar e exalar em 5 segundos. Tenho certeza que agora vocês já estão com uma sensação física diferente. Escreve aí pra mim, me conta, tá? Como é que foi? Agora sim, a gente vai fazer o exercício, o asana. Deixa eu colocar o meu colchãozinho mais para trás para vocês me enxergarem. Como se chama esse colchãozinho aqui no yoga? Pode falar colchonete, colchãozinho, tudo bem, pode falar como quiser. Mas ele tem um termo certo. Ou, em português, é esteira de yoga, ou mat, de mattress, de colchão em inglês, mat. É uma abreviação, é um mini colchão, tá? Mas pode chamar de colchonete, como vocês quiserem. Eu só vou compartilhando com vocês os termos para vocês irem se familiarizando com tudo, com a cultura do yoga. Sentamos igual índio? Todo mundo consegue sentar igual índio? Não precisa encostar aqui, tá? Se ficar aqui hoje, tudo bem. Contanto que você lembre de sentar nos ossinhos, alongar a coluna, respira para crescer, respira para melhorar a postura, respira para sustentar. Pode ser que quem tenha dificuldade de sentar igual índio, hoje sinta mais dificuldade. Não tem problema. Estica um pouco as pernas, solta, solta, bate, bate para reativar a circulação. Às vezes pode amortecer, quem não está acostumado pode amortecer a perna? Pode. Pode doer? Pode, porque é uma coisa que vocês não fazem com frequência. Mas quando se torna um hábito, não dói mais nada, gente. É muito pelo contrário, uma posição bem confortável, tá? Então, deixa eu vir mais pra cá, que agora vocês precisam me ver na lateral, essa parte do meu corpo. Então, ó os dedinhos das mãos aí. Isso aqui é ótimo fazer quando acorda ou quando vai dormir. É muito bom, muito relaxante. Ó os dedinhos. Lado direito ou lado esquerdo, tanto faz, começa com o lado que você quiser. Ó, vou usar os dedos aqui do lado do meu quadril, tá aqui minha mão do lado do quadril. Vou caminhar. 1, 2, 3. Palma da mão no chão, dedos bem abertos, cotovelo no chão, bem apoiado. Esse ombro aqui, ó, cuidado para não fazer assim. Então o que eu tenho que fazer para não ficar desse jeito? Eu controlo ele empurrando o chão, tanto com a mão quanto com o cotovelo. Tudo que toca o chão é apoio, inclusive o meu quadril. Meu quadril está tocando o chão, é um apoio. Não é para ficar com o corpo assim, morto, né? Mole, sem ação. Ativa as partes musculares e articulares do seu corpo. Toca o chão, é apoio. Ativa, empurra o chão. Essa é a amizade que eu quero que vocês façam com o chão, tá? Vocês vão tocar o chão e vão usar da energia dele, usar da força dele, do corpo de vocês para subir, para se estimular. Feito isso, mira o cotovelo lá para cima. Aponta o cotovelo lá para cima. Tá quase no final a postura. O cotovelo tá lá pro teto. Beleza? Agora eu desenvolvo o braço. E tá feita a postura. Simples, né? Agora, eu tenho a opção de soltar o pescoço e ficar com ele solto aqui, olhando para baixo, ou para potencializar o alongamento aqui da minha cervical, o fortalecimento da cervical, né, toda a musculatura do pescoço e do início do trapézio, eu vou olhar lá para cima, porque eu quero tonificar, alongar e fortalecer. São os 3 em 1. Ó, olha lá para cima, é só virar o pescoço lá para cima. A palma da mão que está em cima vai buscar subir mais, tocar o céu, tocar o teto. E a mão que está embaixo vai empurrar o chão. Então são duas forças contrárias aqui, ó. Essa força aqui para baixo, essa força aqui para cima, tá? E vocês vão só respirar. Ou olhando para frente, ou olhando para baixo, ou olhando para cima.
Respira 3 vezes. 3, 2, 1. Quando eu falar respirar 3 vezes, é respirar completamente. Inalar e exalar, tá bom? É o tempo da respiração, é o tempo de ficar no asana. Algumas posturas a gente vai ficar mais, outras posturas menos, mas geralmente são 3 a 5 respirações. Feito isso, pescoço relaxado, tudo relaxado, desce o braço, apoia aqui no joelho, olha para a mão do chão, empurra o chão para subir. Não sobe pela coluna, fazendo força na coluna. Você tem um amigo aqui, ó, o chão é seu amigo, usa ele para subir. Empurra o chão para subir. Com isso, você está fortalecendo essa musculatura aqui também, porque você está fazendo uma forcinha com o peso do seu tronco, do seu corpo, para subir. E não é a sua coluna que está sendo forçada. Muito bem, vamos fazer para o outro lado? Então vamos lá. Caminha 3 vezes com os dedos. 1, 2, 3. Palma da mão no chão bem aberta, cotovelo no chão. Já aplica a força contrária aqui, ó. Empurra o chão para não subir o ombro, para não ficar com o corpo caído, sem vida. Empurra o chão, ativa a musculatura. Aponta o cotovelo lá para o teto, para o céu e desenvolve o braço. Lá em cima, ó, minha mão, ó, tá bem aberta, bem ativa. Nada de ficar com a mão boba, os dedos sem vida. Ativa tudo. Olha, ou para cima, ou para frente, solta o pescoço, ou para sua mão do chão. Você escolhe para onde olhar, tá? E aos poucos você vai experimentando todas as formas de manter o foco, que também é bom para manter o foco, para você não ficar olhando para o céu, para o passarinho, aí no ambiente que você tá, para você não devagar o olhar. Então você manter um foco vai te ajudar a centrar mais no que você está fazendo também. E respira, 3 respirações completas e profundas nessa postura. Fecha o olho ou não fecha, professora? No começo você sente uma necessidade maior de fechar os olhos. Mas depois, com o passar da prática, vou pedir que não, tá? Vou explicar depois isso. Deixa isso para uma próxima aula. Vamos lá? Só sair da postura. Cuidado em sair da postura com pressa, correndo rápido, porque é aí que vem as lesões. Você alongou, você ativou o corpo, não sai da postura de qualquer jeito, não. Tá? Tem uma dinâmica para sair da postura. Cuidado sempre com o pescoço em primeiro lugar. Então, marca um foco, ou para cima, ou para baixo, ou para frente. Bota o braço que está lá em cima no joelho e empurra o chão. Empurra, ajuda a subir. Certo? Pode fazer quantas vezes por dia quiser essa postura, tá? Não tem contraindicação. Pode fazer, porque é uma postura que você está sentada, não vai forçar suas pernas, quadril. Quando terminou essa postura, quem precisar fazer, faz isso aqui, ó. Estica as pernas lá na frente do corpo, solta, solta, bate, bate, suavemente. Esse movimento de bater, a gente pode fazer até deitado, tá? Quando levanta da cama, antes de levantar da cama de manhã, se tiver um tempinho, bate, bate lá, ó. Você vai reativar teu corpo e vai evitar problemas circulatórios nas pernas, tá? Vai evitar trombose, falta de circulação. E esse aqui, de você abrir e fechar as pernas, ó, abre e fecha, abre e fecha. Esse vai te ajudar a massagear a parte posterior, toda a parte posterior da perna, ó. Tá? Panturrilha, coxa, aqui atrás dos joelhos, ligamentos, vai ajudar a relaxar. Então, ficou muito tempo na Sukhasana aqui, de perninha cruzada de índio, faz esse exercício aqui, que vai ser muito bom. Deixa suas dúvidas, tá? Mais uma vez, escreve o que vocês quiserem perguntar sobre yoga.
Eu vou preparar tudo com muito amor, muito carinho, do zero, yoga do zero, para quem nunca fez, e até para desmistificar alguns tabus do yoga, porque o yoga é transformação na vida, assim como transformou a minha, pode transformar a sua e das pessoas que você compartilha essa prática maravilhosa. Vou me despedir de vocês fazendo um Om. Namastê! Na próxima aula eu vou começar explicando o que significa a palavra Om, por que fazer Om, o que é o cântico Om, o que é o mantra Om. Vou explicar tudo na próxima aula. Vejo vocês! Bye, bye!